Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos para a próxima aula? Vamos lá, começa a aula aí. Bora assistir a aula, vamos? A aula de hoje nós vamos estudar aí a break-even point, ou seja, ponto de equilíbrio dentro de análise de custo, volume e lucro. Nossa disciplina de hoje é custos e preços de venda. A princípio, né, um nome pomposo, mas é uma coisa bem simples também e bem fácil da gente aprender. Break-even point é o mesmo que ponto de equilíbrio empresarial. É o momento em que a quantidade de unidades vendidas multiplicada pela margem de contribuição unitária cobrem as despesas fixas, igualando o resultado operacional igual a zero. Então, a margem de contribuição, a definição é essa aí, é quando o resultado da multiplicação da margem de contribuição unitária, né, pague as despesas fixas, mensais, anuais, depende de como se monta a questão, né, de qual que é a pergunta que você está fazendo, qual que é o período. Também existe definição que é o momento em que as receitas menos impostos, menos custos e despesas igualem o resultado operacional igual a zero. Essa definição também é correta, só que eu acho que essa aqui é mais empírica, né? Quando você usa a quantidade de produtos, ela é mais científica. Opa, pulei folha que não devia aqui. Tá lá. A fórmula geral do ponto de equilíbrio é bem simples. Então, pode ser escrita da seguinte forma. Então, vamos observar aqui, acompanhar o mouse. Ponto de equilíbrio é igual a despesa fixa divididos pelo preço de vendas menos custos e despesas variáveis de venda. O resultado disso aqui é simplesmente a margem de contribuição, né? Então, vou repetir a fórmula aqui, ponto de equilíbrio é igual a despesa fixa que divide pela margem de contribuição unitária do produto. Daí tem pessoas que perguntam, né, tem alunos que perguntam para mim, professor, mas aí esse cálculo de ponto de equilíbrio é para um produto. Mas e se eu quiser calcular de vários produtos? Eu tenho um monte de produtos para saber o ponto de equilíbrio. Bom, daí você vai ter que fazer um cálculo ponderado, né? Porque a despesa fixa, você não sabe para qual produto que você vai usar. Lembrando vocês a definição de despesa, né? É o gasto necessário para a obtenção e manutenção da própria receita. Então você não tem um faturamento se não tiver uma despesa. Essa despesa fixa, então sempre vai ter. Agora, como é que você vai distribuir isso por produto? É muito difícil. Agora, existem alguns critérios que são válidos e são aceitos. Nessa aula aqui eu não vou passar para vocês, mas quando a gente vai determinar aí cota de vendas, né, para vendedor, o que a gente faz? A gente distribui o custo fixo, né, mensal, anual, proporcional às unidades que foram vendidas, vezes a margem, ou vezes o preço de venda, ou seja, o faturamento que cada um gerou durante um determinado período, né? Tem que ter estatística, e distribui proporcionalmente toda essa despesa fixa a esse histórico. Daí sim, divide essa despesa fixa igual está aqui.
despesa fixa pela margem de contribuição de cada produto. Daí eu posso ter N produtos e vou encontrar qual que é o ponto de equilíbrio necessário para usar aquele produto, que o produto vai ajudar a contribuir, né? Porque o que faz o ponto de equilíbrio é o somatório, né, de todas as margens de contribuição dos produtos, que vai ter que igualar a zero, né? Ou no caso de uma depreciação, essa depreciação aqui é contável, esse ponto de equilíbrio é contábil, né? Tem o ponto de equilíbrio econômico e o financeiro, que nós podemos ver depois, vamos ver depois, e que trata do assunto depois do lucro, né? Nós vamos ver aqui já na sequência, vou falar sobre isso. Nós podemos também incluir despesas econômicas, financeiras, lucro esperado e ou margem de segurança e calcularmos o ponto de equilíbrio. Então vamos ver o gráfico que tem na sequência. Ó, aqui eu tenho um gráfico onde tem uma margem de equilíbrio, foi colocado aqui uma segurança. A margem de segurança é essa parte aqui que está em vermelho. Então eu tenho uma despesa fixa, né? Uma receita total. Eu tenho um custo total, que é esse aqui que está em rosa, né? Rosa pink. Custo total. Neste ponto aqui, eu tenho o ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio contábil. Aqui eu tenho o ponto de equilíbrio com a margem de segurança, onde está o mouse. E eu tenho o custo variável de venda, né? Que ele ultrapassa a despesa fixa aqui, né? Nesse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto, eu tenho o custo com a margem de segurança. Mas isso tudo vocês vão ver na prática, como que funciona, né? É mais fácil. É que algumas pessoas têm que mostrar o gráfico, tem que pôr no gráfico. Vamos lá. A representação gráfica fica assim, ó, também. Nós podemos ter simplesmente isso aqui, né? A quantidade está aqui, vai nessa linha, o valor vai lá para cima. Daí, até aqui nessa faixa nós estamos no prejuízo. A partir daqui desse ponto dá o equilíbrio, onde tem o Ezinho. Daqui para cima nós temos o lucro da empresa. Okay? Ponto de equilíbrio e análise da relação custo, volume e lucro. Aqui nós vamos ver aqui, vamos responder algumas questõezinhas. Análise custo, volume e lucros terá que responder se o empreendimento é viável, ou seja, num projeto de lançamento de produto, né? Eu vou calcular o ponto de equilíbrio para ver se o mercado, né, também aceita e se o produto é viável. Tem que ter mercado e tem que pagar as minhas despesas fixas e ter mais um lucro. Ó, ver se o produto é rentável, porque eu posso colocar uma margem de contribuição tranquilamente. Agora, será que ele vende uma quantidade suficiente para o produto ser lucrativo? E numa comparação, para ter uma decisão de fabricar ou não, qual que é o produto que é mais vantajoso? Posso fazer esse cálculo também. Quais as consequências da retirada de determinado produto de fabricação? Gente, eu tenho por mim o seguinte, que na produção você não deve tirar produto que tenha margem de contribuição positiva. E que seja, lógico, relevantemente diferente de zero. Se você tiver um produto também que estiver com a margem muito próxima de zero, tem que ver a consequência daí, só se tira ele de linha, se vai deixar de vender outros produtos por causa daquele. Então esse é o grande risco quando se corta produto de uma linha de produção. Okay? Bom, variando um tipo de custo, quais as consequências nos resultados da empresa? Reduzindo a produção, quais as consequências no resultado? Porque você pode, de repente, reduzir a produção. Você, não vou colocar tanto esforço assim. Vou fabricar menos, estou com lucro e vou aumentar meu preço. Aumenta um pouco o preço, né? Vou ter uma margem maior, com menos esforço. Entende? Vai estar valorizando o produto. Quando você não tem um concorrente forte no mercado, até dá para fazer isso aí, né?
São tudo estratégias de venda. Quais as consequências que eu tenho das variações de custos nos resultados? A variação é grande. O resultado vai estar sempre sendo interferido pelos custos dos estoques, pelos custos de produtos acabados, pelos custos de produtos de elaboração, pelos custos de matéria-prima. Tudo isso aí vai estar influindo diretamente no resultado. Produzindo vários produtos em proporções diferentes, quais as consequências no ponto de equilíbrio? Foi aquilo que eu falei, se eu tenho vários produtos, né? Como que eu calculo o ponto de equilíbrio disso aí? Eu tenho que calcular por produto também, encontrando aí uma forma de rateio, vamos dizer assim, para fazer uma distribuição proporcional a toda a linha de produção. Aí nesse caso é interessante fazer por linha, né? Daí se você tem por linha, você vai calcular aí um ponto de equilíbrio médio, né, de uma linha de produção. O ponto de equilíbrio, conceitos agora. Então agora vamos a algumas definições. O ponto de equilíbrio contábil, nós temos aí como definição que o lucro do ponto de equilíbrio contábil é lucro igual a zero. A despesa fixa é conhecida. No econômico, a despesa não é conhecida, mas pode ser estimável, ou estimada. Então ela não está contabilizada, não vai ser contabilizada, mas eu vou calcular por uma estimativa. Então daí eu chamo isso de lucro econômico. Aqui eu tenho como exemplo a remuneração do capital próprio. Um lucro estimado, o próprio cálculo de juros, né, sobre o capital, né, que as SA distribuem, né. Eu posso colocar também, de repente, como eu peguei um dinheiro, né, jogar aí uma remuneração para as ações. Tem uma série de coisas aí que eu posso fazer aqui, né, com o lucro econômico. Tudo isso aqui vai ser somado, né, como sendo despesa, né? Despesa fixa, que é o contábil, mais o econômico, mais o financeiro, né? Daí, financeiro é lucro, né, igual menos depreciação, mais amortização, empréstimo, mais juros. Aí é a parte financeira, né? Os valores desses itens são considerados como custos fixos nas formas, ou seja, eu somo tudo isso aqui que eu quero, divido pela margem de contribuição na forma, entendeu? Simples assim. Uma das utilizações do cálculo de ponto de equilíbrio é a viabilidade de lançamento de novos produtos. No caso, a fórmula poderá abranger o ponto de equilíbrio contábil operacional, né, que é o ponto de equilíbrio operacional também chamado, né, financeiro e o econômico em apenas um único cálculo. Bem simples assim, ó. A princípio parece aí um exagero a fórmula, mas não é não. É só olhar a legenda. Então nós vamos calcular um ponto de equilíbrio geral para que tenhamos aí o ponto de equilíbrio total, né, considerando todas as despesas. Então, despesa fixa contábil, despesa fixa financeira, despesa fixa econômica. Subentendendo que aqui nessa despesa fixa econômica eu posso estar projetando lucro também, que depois eu vou demonstrar na DRE gerencial, na DREG. Preço de venda menos custo, menos o custo do produto vendido, né? Mais a despesa variável. Então, o custo do produto mais a despesa variável menos o preço de venda, o que é? A minha margem de contribuição. Então eu somo tudo e divido pela margem de contribuição. Então a fórmula essa fórmula não significa mais do que isso aí que eu falei para vocês. Na viabilidade de projetos de novos produtos, ao final dos cálculos devemos usar a DREG, demonstração de resultado gerencial, que serve para demonstrar os cálculos, né? E o volume de faturamento, custos variáveis, despesas fixas financeiras, o lucro contábil mais o lucro econômico esperado, né? A viabilidade do projeto. Como é que é calculado isso aí?
A viabilidade do projeto é após o cálculo do ponto de equilíbrio, nós teremos que fazer uma aferição, se o projeto é viável ou não. Você poderá ter em mãos a pesquisa de mercado e se as quantidades que deverão ser vendidas para encontrar o ponto de equilíbrio geral, né? Daí tem que incluir o lucro esperado, através do cálculo anterior que nós vimos lá, forem superiores à pesquisa de mercado, o projeto é viável e deverá ser avaliado assim, ó. A quantidade, né? Só basta subtrair, né, um do outro. A quantidade de ponto de equilíbrio menos a quantidade da pesquisa de mercado vai me informar se é viável ou não, né? Se o produto é viável ou não. Ou seja, se o mercado absorve pela pesquisa, se o mercado absorve pela pesquisa uma quantidade maior do que aquela que eu preciso para o ponto de equilíbrio, excelente, teu projeto é viável, entendeu? Aí você tem que ter, lógico, uma pesquisa de mercado quente e não vamos fazer assim, não. Espera lá, é viável, mas daí de repente está muito apertada essa, né? Vamos supor que venda no mercado todo, né? No mercado nacional, venda 10 mil unidades. E você precisa, para cobrir as despesas fixas, ter uma margem de lucro, esteja precisando aí perto de 10 mil unidades. Aí cuidado, né? Se você não conseguir colocar as 10 mil, você está no prejuízo. Ou você não vai te dar o lucro que você estava esperando, entendeu? A legendinha, né? VP é a viabilidade do projeto e o QEP, a quantidade de equilíbrio do projeto, e QPM, quantidade de pesquisa de mercado. Então, se o valor for negativo ou muito próximo de zero, o projeto deverá ser reavaliado, pois a empresa corre o risco de não cumprir os novos custos, os novos custos que serão contratados com o lançamento do novo produto. Maximização dos resultados, um conceito aqui de maximização. É o cálculo, né, do índice de margem de contribuição unitária sobre o fator restritivo de cada produto, priorizando o que representa maior valor. Então aqui, se o fator restritivo for o lucro, né, aquele que produzir maior lucro é o produto indicado. Na próxima aula, gente, nós vamos ver aí a validade de projeto, viabilidade de projetos em custos. Então nós vamos usar os conhecimentos dessa aula com um caso prático. Então eu dividi em duas aulas. Hoje nós vimos o break-even point, né? E a análise de custo, volume e lucro. E na próxima aula nós vamos ver a viabilidade de projeto com um caso prático. O lançamento de um produto e vamos informar se o projeto é viável ou não. Obrigado por você ter assistido mais uma aula e não deixe de colocar aí o seu like se gostou, seus comentários e fazer inscrição no meu canal. Até a próxima!